Oi, turminha! Como vocês estão? Estamos iniciando mais um mês de atividades aqui no nosso Saberes em Casa e esperamos e desejamos que todos vocês estejam muito bem. Bom, nossa jornada pelas regiões do Brasil continua com a região Centro-Oeste. Vocês aprenderam que a primeira capital do Brasil foi em Salvador, na região Nordeste. Depois foi transferida para o Rio de Janeiro, na região Sudeste. E atualmente a capital brasileira é Brasília, que fica na região Centro-Oeste, certo? Durante a viagem dessa semana, seremos convidados a conhecer as características dessa região e conhecer a nossa capital. Vamos lá? O programa vai começar! Como é difícil a vida do pescador. De noite ele enrosca o anzol na gaiata da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Como é difícil a vida do pescador. De noite ele enrosca o anzol na gaiata da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Bom dia pra vocês! Pra mim já é boa noite. Estou iluminada pela luz do lampião. Nessa noite bonita, eu já estou aqui em Mato Grosso esperando vocês para juntos conhecermos as águas do rio Cuiabá através da história do meu pai, um grande pescador. Você vem comigo? Vem! Era noite e ele estava juntamente com outros pescadores do Pantanal. A lua cheia já lá no alto céu, dando ar da sua graça. Quando de repente o meu pai foi surpreendido por uma coisa que vinha chegando, se aproximando da canoa. Toque, potoque, taque, tiqueque, tiqueque, tumba, 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 tumba. Toque, potoque, taque, tiqueque, tiqueque, tumba, 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 tumba. Mas o que foi isso que apareceu? Os outros pescadores taparam a boca do meu pai. Fica quieto, homem, fica quieto. Oxe, mas por que fica quieto? Que história é essa? Fica quieto, homem. É ele. Ué, mas é ele quem? É ele, é o monstro que habita as profundezas das nossas águas, homem. É ele, o minhocão. E fica quieto. Porque se ele percebe que a gente tá fazendo barulho, ele se incomoda tanto que ele vai vir aqui. Ele vai virar a nossa canoa e vai comer tudo a gente vivo, homem. Fica quieto. Tá bom, eu vou ficar quieto, mas... isso é história pra boi dormir. Que história pra boi dormir? Tá ficando louco? É ele, é o minhocão. Que nada, agora tá tudo escuro. Pode ter sido um tronco que passou, ou sei lá, a sombra de um galho. Não, homem, não é. É ele, é o minhocão. Fica quieto, olha ele de novo. Toque, potoque, taque, tiqueque, tiqueque, tumba, 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 tumba. Que nada, eu não acredito nisso não. Homem, por Deus do céu, não deixe ele perceber tua descrença. Porque se ele perceber, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui conversar com você. Ele vai vir aqui olhar nos teus olhos, homem, nos teus olhos. Que é isso? Shhh, fica quieto.
E a canoa começou a mexer. A canoa começou a mexer. E de repente, surgindo e crescendo. Toque, potoque, potoque, taque, tique, tumba. E a cabeça do bicho foi aparecendo. Cabeça de porco, os olhos tudo vermelho, flamejante, olhando bem nos olhos do meu pai. Abriu aquela boca e voltou para debaixo das águas. Naquele momento, meu pai sentiu que já estava no céu. Ele era todo gelado, tudo tremendo, meu pai. As pernas, as mãos, a boca, os dentes rangiam, os olhos estatelados. Os pescadores, já também mais calmos, sabendo que o minhocão já tinha mergulhado nas águas, caíram na risada e disseram: homem, agora sim você acredita nas nossas lendas, não é? Agora você acredita nas nossas lendas. É isso mesmo, homem da cidade. Precisa adquirir conhecimento. E aqui a gente tem bastante, porque a gente sabe tudo que acontece na natureza. Homem da cidade que já ficou desconectado de tudo. A gente avisou. E essa não é uma história de pescador. Agora você pode dizer para todo mundo, principalmente para os seus filhos, para os seus netos, que você conhece as águas do rio Cuiabá, que você conhece o mistério do Pantanal. O meu pai hoje conta a história para os seus netos e eu vou contar para vocês. Esses dias ele estava contando essa história e fez até xixi na calça. Oi, eu contei. E é tão bonito de ver, porque o meu pai revive essa história, o corpo fica tremendo, a cara dele se transforma naquela cara de porco, daquele bicho, daquele monstrengo, daquela serpente gigante, os olhos ficam até vermelhos. E os netos saem correndo pela casa. Eita coisa boa! E isso não é história de pescador. Criando Juntos, episódio de hoje, segurança no trânsito. Numa tarde, João saiu apressado do escritório, antes de trabalhar, e foi até o estacionamento, pegar seu carro, mas esqueceu de colocar o cinto de segurança. Ele dirigiu muito rápido, passou no semáforo com o sinal vermelho. O guarda que estava perto viu tudo e parou João. Não deu outra, ele foi multado. Quando João chegou em casa, estava muito triste. Contou para sua família o que tinha acontecido. Seu filho Joaquim falou: Papai, hoje na escola minha professora ensinou que não podemos desobedecer as regras do trânsito e que é muito importante para a segurança das pessoas. O João falou: Eu sei, meu filho, mas eu estava muito cansado. O menino foi até a mochila da escola, pegou um livro que a professora havia dado sobre regras de trânsito, entregou para o seu pai. Ele começou a ler o livro que tinha uma lista de regras, como não beber e dirigir, respeitar o limite de velocidade, não falar ao telefone, não dirigir com sono, respeitar sinais de trânsito, usar cinto de segurança e muitas outras. Com todas essas dicas, ou melhor, regras, João ficou mais atento e nunca mais levou uma multa no trânsito. Afinal, segurança vem em primeiro lugar. Como é difícil a
vida do pescador. De noite ele enrosca o anzol na gaiata da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Eita, coisa boa, gente! Vocês sabem que essa lenda do minhocão nunca mais deixou de habitar os pensamentos do meu pai? É isso mesmo. Ele sempre tinha dúvida do que é real e do que é imaginário. E vocês sabem que uma sabedoria muito grande de um dos pescadores que estava com ele naquele dia fez com que ele pensasse e depois de ter vivido essa experiência, ele nos contou. Nunca mais saiu da sua cabeça. Opa, e nem da minha. Opa. Eu vou dizer para vocês que pensamento é esse. Digo, o real não está nem na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. E quem disse isso a ele foi Guimarães Rosa, o nosso poeta brasileiro, pescador de almas, pescador de ideias. É isso mesmo. Se encontra no meio da travessia da vida, da travessia das experiências e, neste caso, literalmente na travessia do rio Cuiabá. E cantando essa música de hoje, que fala sobre o banho da minhoca. Você conhece alguma música sobre minhoca que conta e canta a história de uma minhoca? Eu sei que vocês sabem. Vamos cantar comigo? A música da minhoca e do minhoco. Vamos lá? Mas a gente vai num ritmo diferente. Ao som do reco-reco. Vamos experimentar? Simbora? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou, não dou. Então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, cê tá ficando louco. Você beijou errado, na boca é do outro lado. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou, não dou. Então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, cê tá ficando louco. Você beijou errado, minha boca é do outro lado. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Me dá uma beijoca. Não dou, não dou, não dou. Me dá uma beijoca. Não dou, não dou, não dou. Me dá uma beijoca. Não dou, não dou, não dou. Então eu vou roubar. Um beijo pra você e a gente se vê! Criando juntos! Episódio de hoje, Manu viajando no tempo. Manuela era uma menina de 8 anos, inteligente e criativa. Tinha muita curiosidade em saber como eram as coisas, o mundo e os seres vivos no passado. Por isso, ela decidiu criar uma máquina do tempo. A menina juntou sucata na garagem de casa para construir uma máquina com a qual pudesse viajar para o passado e para o futuro. Depois de muito trabalho, a máquina estava pronta. Ela entrou na máquina. O primeiro destino escolhido foi a pré-história. Apertou o cinto e 3, 2, 1, decolar! Partiu pelo tempo. Chegando lá, viu que tudo era diferente. A natureza estava preservada. Os dinossauros eram fabulosos, enormes e assustadores. Manuela observou que não havia ruas, carros e nem poluição. Ou seja, na ausência dos seres humanos, o mundo era mais natural. De repente, um Tiranossauro Rex acordou do seu cochilo, dando um baita susto na nossa viajante.
Manu saiu rapidamente de lá e foi parar no descobrimento do Brasil. Encontrou uma tribo indígena que falava Tupi-Guarani. Avistou ao longe as caravelas e viu Pedro Álvares Cabral. Ele ficou observando aquela cena histórica, a natureza rica, a Mata Atlântica preservada. Ficou encantado com tanta beleza. Enquanto Manuela pensava nas mudanças que o Brasil sofreu, desde o descobrimento, a máquina se descontrolou e foi direto para o futuro, que era bem diferente do passado. O futuro era escuro, tinha muita poluição, existiam poucos animais, era raro ver uma árvore verdinha, tudo era construção. O homem vivia destruindo toda a natureza. Assustada, Manu saiu depressa de lá, voltou para o presente e resolveu que quando crescesse, iria se tornar professora para poder compartilhar suas descobertas e experiências com as crianças, através de vídeos na internet, porque ela não quer que o futuro seja o que viu, destruição. Ajudaria então a construir um mundo melhor. Gente, sabe o que acabou de acontecer? Eu cantando com vocês. Eu me vi agora, eu vi com os olhos da minha imaginação, eu bem pequenininha, cantando uma outra música, Brincando com as Mãos. É uma música que se brinca com as mãos. Aproveite e chame os seus irmãozinhos que são menorzinhos para a gente brincar com essa canção da Minhoquinha. Vocês se lembram dessa música? Vamos cantar comigo? Uma minhoquinha fazendo ginastiquinha, duas minhoquinhas fazendo ginastiquinha, três minhoquinhas fazendo ginastiquinha, quatro minhoquinhas fazendo ginastiquinha, cinco minhoquinhas fazendo ginastiquinha, minhocão fazendo ginasticão. Olha o minhocão! Ai, gente, de novo! Que incrível! Vamos com a outra mão, vamos lá? Uma minhoquinha fazendo ginastiquinha, duas minhoquinhas fazendo ginastiquinha, três minhoquinhas fazendo ginastiquinha, quatro minhoquinhas fazendo ginastiquinha, cinco minhoquinhas fazendo ginastiquinha, minhocão fazendo ginasticão. Olha ele de novo, minhocão fazendo ginasticão. Dois minhocões fazendo ginasticão. Dois minhocões fazendo ginasticão. Ah, que delícia, que saudade! É bom demais brincar, é bom demais se lembrar e é bom demais a gente imaginar. Lembrando que não é nem no começo e nem no final, é na travessia que a gente descobre as coisas mais maravilhosas dessa vida. E o que é mais maravilhoso é aquilo que faz sentido para você. A gente se vê! Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda e hoje iremos aprender a fazer o quadro do dia e da noite, que aprendi com a professora Kátia e Nádia, e quero apresentar para vocês minha amiga Lilica. Isso mesmo, ela irá contar uma história para vocês. Vamos lá? Olá, criançada, tudo bem com vocês?
eu sou a Lilica. Eu gostaria de contar que esses dias eu estava muito triste devido à pandemia, né? Pois a gente não pode ir para a escola, a gente não pode brincar. Então, a minha mamãe, para me alegrar, fez o quadro do dia e da noite, onde ela disse que eu poderei programar o meu dia. Então, desta forma, eu programo o que eu faço de dia e o que eu faço à noite. É bem fácil de fazer. Vocês vão precisar de um papelão cortado em círculo ou uma tampa de pote que já não se usa mais. Irão dividir entre o dia e a noite, e aí vocês vão colar na parte do dia o sol e na parte da noite as estrelas, a lua. E vocês podem então colocar aquelas atividades que vocês irão fazer durante o dia e as atividades que vocês irão fazer durante a noite. Isso me ajudou bastante, pois agora eu tenho a minha programação. Eu sei o meu horário de comer, eu sei o meu horário de estudar. Ficou bem mais fácil assim, tá bom, criançada? Então peçam para a mamãe de vocês ajudar vocês, tá bom? Tchau, espero que tenham gostado. É isso aí, criançada. Espero que vocês tenham gostado da dica da Lilica. Então, tchau. Dá tchau para eles, Lilica. Tchau, criançada. Adorei estar com vocês. Beijos. Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Hoje tem mais uma aventura. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Venha Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma pista, a Pop diz qual é. O caso da caverna maravilhosa. Era uma vez um parque chamado Parque das Árvores Felizes, onde viviam uma menina, um peixe voador e um macaco falante. Um dia eles encontraram uma fada que tinha perdido a varinha de condão e precisava de ajuda para voltar pro reino de Faz de Conta. E aí? Aí o peixe voador construiu um avião para eles levarem a fada de volta para casa. Então o macaco foi pro bananal pegar bananas antes de viajar, porque ele não sabia se tinha bananas no reino de Faz de Conta. Aí ele encontrou uma zebra e achou muito estranho. Não sabia que zebras gostavam de bananas, disse o macaco. Quem disse que zebras gostam de bananas? Disse a zebra. Poxa, o consultório tá cheio e nada do vovô aparecer. E onde ele foi? Aí o macaco disse pra zebra que precisava ir embora, porque ia viajar com uma menina, uma fada e um peixe voador. E aí a zebra disse: Olha só, uma Pop! Ei, mas não foi isso que a zebra disse. legal! Espere por mim! Vamos lá! É só dançar no ritmo da Pop pra ela se abrir. Mais uma vez, pessoal! Uma pedra vermelha e um boné
igual ao do vovô. Oi, pessoal. Vocês viram o vovô? É, e já faz tempo que ele sumiu. Puxa, pessoal, acho que já sei qual é a nossa missão. Foi aqui que vocês viram o vovô pela última vez antes dele sumir? É, o vovô tava arrumando o quarto e guardando coisas nesse baú. Vai ver que ele se assustou com esse grandão aqui que tem uma cara de malvado. E então saiu correndo. Ele não é malvado, Zico. É o gênio da história do Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Quem? Vocês não conhecem, não? É um conto árabe. Um conto? Mas que bacana! Conta pra gente, Marina. Agora não dá pra contar, Zico. Temos uma missão. Precisamos encontrar o vovô o quanto antes. Ah, Marina! Conta, vai, por favor! E querem saber? Eu acho que esse conto tem alguma coisa a ver com a nossa missão. Tá bom, então eu vou contar rapidinho. Era uma vez um menino esperto chamado Aladim. Um dia, um homem misterioso levou o Aladim a uma caverna bem distante. Era a Caverna das Maravilhas, onde o homem queria que o Aladim pegasse uma lâmpada. Desconfiado, o Aladim não quis entregar a lâmpada antes de sair da caverna. Então, o homem misterioso fechou a caverna com uma pedra. Aí, o Aladim esfregou a lâmpada sem querer e fez aparecer um gênio mágico que prometeu atender a todos os desejos dele. O gênio tirou o Aladim da caverna e deu tudo o que ele quis. O Aladim ficou rico, encontrou uma princesa, casaram-se e foram felizes para sempre. Eu gostei muito da história. É, mas ainda falta saber o que essa história tem a ver com o desaparecimento do vovô. Ei, amigos! Como eu fiquei? Zico, você sabe que não é pra brincar com as pistas. Mas olha só isso. A pedra do turbante do Aladim é igualzinha à pista da Pop. Viu só? Ei, o que é isso? É o vovô. Desvendamos as pistas. O Dr. Jardim sabe onde fica a Caverna das Maravilhas desde criancinha. E então ele resolveu voltar pra lá. Não sei se essa é a Caverna das Maravilhas, mas que ela tem a ver com a nossa missão, ela tem a ver sim. E se eu fosse o Aladim, procuraria essa caverna no lugar mais distante do parque. Os Montes Verdes. Isso faz sentido. As cavernas são comuns em regiões montanhosas. Aladim não se engana jamais. A aventura nos espera! Ai, Zico, só você mesmo pra me convencer a usar minha fantasia de princesa na missão. Oh, gênio da lâmpada! Desejo que nos leve em busca da Caverna das Maravilhas! Seu desejo é uma ordem, mestre. Ei, o que é isso? Isso é o melhor que eu posso fazer, mestre. Ai! Falta muito! Nós já estamos chegando, Princesa Marina. Ops! Eu sinto muito, pessoal. A bateria da Bubblex acabou. Ufa! Ainda bem que conseguimos chegar. Olha! A caverna! Vovô! 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 Você está aí? Você está aí? Você está aí? Você está aí? Não. Oi, pessoal. Não tem mais ninguém aqui fora eu, a Paca. E eu, a Coruja. Nós somos os únicos moradores desta caverna. Vocês viram um homem com um boné igual a esse? Ele estava usando boné e óculos? Sim! Foi naquela direção. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Até a próxima, ó caros amigos moradores da caverna. Que macaco mais estranho.
Nada de Doutor Jardim. O que o Aladim faria numa hora como essa? O Aladim eu não sei, mas a princesa, que é muito esperta, procuraria pegadas, como aquelas. Ué, será que ele atravessou a pedra? Não, foi a pedra que rolou e tapou a entrada da caverna. E aí prendeu o vovô. Levante a pedra imediatamente, gênio! Eu não sou mágico, Zico. Quer dizer, mestre. E eu estou sem bateria, lembra? E eu não tenho força suficiente para levantar essa pedra sozinho. Então o que vamos fazer? Já sei! Vamos empurrar a pedra com uma alavanca. Gênio! Alavanca? Mas o que é isso? 1, 2 e 3. Eba! Conseguimos! Que bom que vocês chegaram. Vovô, o que o senhor está fazendo aqui? Eu brincava nessa caverna quando eu era criança, sabe? Era a minha caverna das maravilhas, onde eu gostava de trazer meus livros para ler. Eu achei uma foto desse tempo e resolvi voltar para matar saudade. E o que eu encontro? Livros que eu mesmo guardei e esqueci, não é ótimo? Mas o senhor estava preso. Ficamos preocupados. Ora, eu sabia que os agentes da OSTRA me salvariam. E enquanto vocês não chegavam, tinha meus livros para me distrair. Uma pop! Legal! Vamos seguir o ritmo da pop para ela se abrir. Uma máquina que imprime ao mesmo tempo que a gente digita. E eu já sei o que fazer com ela, Zico. Era uma vez 3 amigos que brincavam de contar histórias num parque. Aí então eles descobrem que o doutor que cuidava dos bichos do parque desapareceu. Então eles partiram em busca do doutor na Caverna das Maravilhas. E assim eles voaram num tapete mágico para uma terra distante. Com muitas montanhas. E aí eles... Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Proluzia veio aqui ensinar para vocês uma técnica de pintura muito legal, muito divertida. E para isso nós vamos utilizar guache ou tinta dedo, vamos usar creme dental, garfinho ou garfo da mamãe ou pente, são várias coisas que a gente utiliza nessa técnica. Pode ser papelão, folha de sulfite ou o caderno de desenho de vocês, tá bom? Aí nós vamos criar umas atividades assim, olha, com relevo, tá? Aqui eu fiz as nuvens, aqui uma outra atividade. Essa daqui é uma pintura mágica que nós vamos fazer. E essa daqui é uma pintura utilizando o garfo, eu usei o papelão, tá bom? E fiz um quadrinho. Então vamos começar? Então coloca, olha, um pouco de creme dental na folha, como vocês quiserem, tá? Precisa, ó, pode ir colocando, que a partir daqui
vocês criam o desenho que vocês quiserem. Importante, olha, com o pincel, a gente vai colocar um pouco de tinta em cima de cada pedacinho de pasta. Pega um papelzinho ou um paninho para ir limpando o pincel quando muda de tinta, tá bom? Vamos um pouco aqui. Ó, primeiro coloca as tintas em cima de tudo, vai escolhendo as cores. Olha, já espalhei a tinta guache em cima do creme dental, né? Agora eu posso pegar um garfinho puxando isso, ó. Como quiser, tá bom? Pra cima. Agora não faz mal que a tinta vai misturar não, tá bom? Dá um dedinho só pra não ficar. Depois vocês esperem secar. Pra ver o que vai aparecer. Então, ó, essa daqui é a técnica com garfinho. Se quiser também, olha, pode apertar desse lado, tá vendo? Olha. Vocês vão criando, tá bom? Eu vou parar por aqui. Mas tá vendo que dá pra criar várias coisas com garfinho, tá bom? Então, ó, por enquanto, o meu vai ficar assim. Isso aqui foi com garfo. Se vocês quiserem fazer com pente, né? Também é a mesma coisa, ó. Espalha, pode espalhar com a parte mais fina do pente ou com a parte mais grossa. Fica a critério de vocês, tá bom? Então, é opção de material isso daqui, o pente ou o garfinho. Ou garfinho, ou garfo da mamãe também, se não tiver garfinho pequeno, olha, dá o mesmo, olha, dá pra fazer a mesma atividade, tá bom? Então, vocês têm várias opções de material para fazer essa atividade. Então, essa daqui está pronta. Agora, eu vou fazer a pintura mágica. Então, na pintura mágica, primeiro dobra a folha do sulfite na metade, pra marcar, né? Aí pega um pouco de creme dental, um pouquinho, coloca aqui no meio. E agora nós vamos pegar um pouquinho de tinta e colocar aqui também, ó, um pouco da verde. Pegar um pouco da amarela, pode colocar, ó, um pouco da amarela, um pouco da vermelha, e um pouco do azul. Um pouquinho do azul. Agora um pouquinho da preta. Preta sempre a gente coloca menos, que ela é muito forte, tá bom? Então um pouquinho da preta. Aí pega essa folha aqui, olha. Dobra e passa a mão. Ó, passa a mão, olha, espalhando a tinta. Ó, enquanto você tá sentindo aqui a tinta, olha, você vai espalhando, tá bom? De qualquer que sujou, que minha mão que tava suja. Aí agora é só abrir e olha a pintura mágica aqui. Viu que lindo que fica? Então é uma pintura mágica. Isso aqui fica praticamente um quadro, tá? Só uma coisa, esqueci de dar a dica para vocês de como pintar com o pincel, né? Olha, a mesma coisa, eu vou pegar aqui o pincel. Então eu vou usar o preto aqui, que já tá molhado no preto. E eu vou espalhando, olha. Tá vendo? E vou formando o que eu quiser. Então aqui, ó, vou formar um círculo, né? Que foi a técnica que eu usei ali para fazer as árvores. Eu usei o pincel. Então, olha, você espalha
tá? Então, a técnica com o pincel é essa. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado. Guardem as atividades pra gente fazer uma linda exposição quando a gente voltar pra escola, tá bom? Beijos, até a próxima! Chegamos, turma! Preparados para mais uma semana de descobertas com os nossos desafios do dia? Então, olha só, temos ainda alguns cantinhos aqui do nosso país para investigarmos e descobrirmos um pouco da história, da cultura, as curiosidades. E com isso, vamos completar o jogo da memória que eu pedi para vocês confeccionarem no desafio da sexta-feira. Conseguiram fazer? Já se divertiram bastante com as pessoas que estão aí na casa de vocês? Então depois vocês guardem direitinho essas cartas, tá bom? Que quando nós concluirmos as investigações pelas regiões do país que estão faltando, nós vamos completar esse jogo da memória. E aí você vai ficar com um jogo completo das regiões do nosso país para se divertir, para relembrar as informações, para desafiar outras pessoas, tá bom? Então guarda direitinho essas primeiras cartas que depois nós vamos completar. Só que antes, ainda temos 2 regiões para investigar. Então já anotem aí, malas prontas, pé na estrada, que vamos nessa semana descobrir coisas muito legais sobre a região Centro-Oeste. Agora sim podemos seguir. E a nossa primeira descoberta será aqui no nosso mapa, falando dos estados que formam a região Centro-Oeste. Então, olha só. Já dá para ter mais ou menos uma ideia por onde esses estados estão. Centro-Oeste. Então, está bem no centro aqui do nosso mapa, ó. Então, nós temos os estados, olha aqui com a Pro. Mato Grosso, aqui em cima. Depois aqui nós temos Goiás. E aqui embaixo, Mato Grosso do Sul. Esses 3 estados, juntamente com o Distrito Federal, formam a região Centro-Oeste. No estado de Mato Grosso, a capital é Cuiabá. No estado de Goiás, a capital é Goiânia. E Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande. O Distrito Federal, a capital é Brasília, que é a capital federal, que significa ser a representação do governo do Brasil. É onde nós temos o presidente da República e todos os outros deputados federais, deputados estaduais, senadores, governando, cuidando do nosso país. Então, Brasília é uma capital federal. Essas outras que eu falei para vocês são as capitais estaduais. Esse nome, capital, eu não tinha te falado ainda quando conversamos da região Nordeste, da região Sudeste e da região Sul. Mas já guardem essas informações porque pode ter certeza que vem desafio sobre isso por aí, tá bom? Então, quando nós falamos que é uma capital estadual, né, nós temos nessa região, nesse local, a sede do governo daquele estado. Então, quando nós falamos de Mato Grosso do Sul, a capital de Mato Grosso do Sul, onde está o governo do estado do Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande. Quando nós falamos que em Mato Grosso a capital é Cuiabá, é porque em Cuiabá está a sede do governo do estado do Mato Grosso. E assim funciona para todos os estados que nós temos no nosso país. A única diferença no nome aí de capital é para Brasília, porque Brasília nós temos a capital federal.
porque ela representa todos os outros estados. É lá que nós temos muitas decisões sendo tomadas e nós vamos falar um pouquinho mais sobre Brasília no nosso encontro de hoje. Então agora vamos seguir, já falei um pouquinho sobre as capitais, já dei algumas dicas do que vai acontecer nos desafios de hoje. Só que agora vamos conhecer um pouquinho da história, né, dessa região que nós temos aí chamada de Centro-Oeste. Essa região é a segunda maior região que nós temos no nosso país. A área dela é de aproximadamente 1.612.056 quilômetros quadrados. Só que ela é a segunda também, sabe no quê? Menos populosa. É a segunda região que nós temos um menor número de pessoas habitando. Os dados mostram cerca de 12.770.141 habitantes. Pode parecer muito, mas se compararmos com outras regiões que nós temos no nosso país, ela não é tão populosa assim. Além disso, na história da região Centro-Oeste, nós temos alguns contrastes entre coisas, fatos, né? Eventos que aconteceram no passado, durante o processo de colonização, e mistura de coisas novas, mais modernas. Então, no passado, essa região, ela foi colonizada, ela foi explorada, ela foi invadida constantemente. Sabe por quê? Por pessoas que saíam principalmente aqui de São Paulo, navegavam pelo rio Tietê e desbravavam florestas e áreas que ainda não tinham sido colonizadas em busca de riquezas, promovendo aí a ocupação de territórios, muitas vezes expulsando pessoas que já estavam nessas regiões. E o que eles mais procuravam ali na região Centro-Oeste eram pedras preciosas. Lembra que eu te contei do ciclo do ouro, que foi muito marcante aqui na região Sudeste? Pois é, aqui pela região Centro-Oeste, tínhamos muitos invasores também em busca de pedras preciosas. Tem até algumas cidades por lá que o nome da cidade foi dado em função de algumas coisas bem legais que eles encontraram. Só que isso vai ficar para eu te contar na sexta-feira, quando nós falarmos sobre as curiosidades. Então, com essa exploração, com essa busca por riquezas, essas pessoas, esses colonizadores, esses exploradores de territórios, eles começaram a ocupar essa região e formar as primeiras vilas, né, os primeiros vilarejos da região Centro-Oeste. Então, essa parte que eu acabei de te contar tem muita relação com o passado. Mas o que nós temos então de mistura por lá? Brasília se tornou a capital do Brasil. Lembra que quando nós falamos da região Nordeste, eu falei para você sobre Salvador ter sido a primeira capital do Brasil, porque todo o processo de chegada dos colonizadores por aqui aconteceu pela região Nordeste. Depois de Salvador, mudou para o Rio de Janeiro, até que Brasília se tornou a capital federal. Além disso, temos muitas cavernas, uma fauna riquíssima formando os biomas de lá, uma flora, a vegetação também é muito diferenciada. E sabe o que é bem marcante? É na região Centro-Oeste que está o Pantanal. O Pantanal é um bioma riquíssimo, diversificado, que você vai saber um pouquinho mais ao longo aí da nossa semana, tá bom? Então é nessa mistura entre um passado marcado pelo processo de colonização e ocupação do território em busca principalmente de pedras preciosas e o novo, fazendo com que nesta região esteja a nossa capital federal, que nós temos algumas características marcantes da região Centro-Oeste sendo evidenciadas. A região Centro-Oeste, ela também faz fronteira com outros países. Quem lembra o que eu te contei a respeito de ser uma fronteira?
Levanta a mão. Fala pra mim. O que é uma fronteira? Tô esperando. Se você não falar, eu não vou terminar de te contar mais nada da região Centro-Oeste. Brincadeira. Então, aqui na região Centro-Oeste, nós temos fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Um dos lugares mais famosos da região Centro-Oeste, tem muito lugar turístico por lá, belezas riquíssimas para serem descobertas, mas um dos lugares bem marcantes da região Centro-Oeste, como eu te contei no início do nosso encontro, é exatamente Brasília, que fica aqui no Distrito Federal. Lá nós temos um local que eu acho que você já viu, já ouviu e deve conhecer, saber o que acontece por lá. Observe a imagem que eu vou te mostrar. Então, na imagem, nós temos o Congresso Nacional. É neste local que fica o presidente, os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores que foram todos eleitos pelo voto, porque nós estamos num regime chamado de democrático, então a escolha dos nossos representantes, ela é feita a partir do voto. Então as pessoas vão lá no dia das eleições e escolhem os representantes que vão organizar aí o funcionamento do nosso país, da mesma forma que temos as eleições para escolher os representantes de cada estado, os prefeitos das cidades e assim por diante. Então é nesse local, lá em Brasília, que nós temos essa construção que foi feita por um famoso arquiteto chamado Oscar Niemeyer. Ele, na verdade, ele tem como característica marcante dos seus projetos essa forma geométrica, harmônica, diferente de construir algumas coisas. Então, na cidade toda, você consegue encontrar outras esculturas, outras construções que tem esse jeito diferente aí, bem bonito de ser feita. Querem ver mais algumas construções com essas formas geométricas e harmônicas que nós temos lá em Brasília? Então observem a imagem. A primeira imagem que a Pro colocou aí é a Catedral de Brasília. Olha essas formas espalhadas, organizadas. Olha como fica bonita. E a segunda imagem que eu tenho para te mostrar é do estádio de futebol. É uma vista aérea, que eu já te expliquei o que isso significa, mas eu conto de novo. A foto foi tirada de cima, então você tem toda essa estrutura aí demarcada do estádio Mané Garrincha, um famoso estádio de futebol que tem lá na região Centro-Oeste, mais especificamente em Brasília. Agora, vamos para os nossos desafios. Já te contei um pouquinho da história aí da região Centro-Oeste. Vou agora te desafiar a duas situações. Então vamos logo começar a esquentar a nossa semana. A primeira parte do desafio envolve uma investigação com as capitais. Eu te contei hoje quais são as capitais que nós temos aqui na região Centro-Oeste. Nós já passeamos por toda essa área aqui que nós temos no mapa do Brasil. Então vamos começar devagar, só para esquentar, como a Pro falou. Eu quero que vocês investiguem quais são as capitais que nós temos aqui na região Sudeste. Então só para recordar, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. São os estados. As siglas já estão marcadinhas aqui. Descubram quais são as capitais que nós temos para esses estados da região Sudeste. Então, essa é a primeira parte do desafio. A segunda parte, eu já te mostrei hoje algumas construções diferentes que nós temos lá em Brasília, que mostra uma harmonia muito interessante, combinando aí diferentes formas geométricas. Essa semana,
Nós vamos falar um pouquinho sobre essas formas geométricas. Então eu gostaria que você voltasse na imagem do Congresso Nacional, observasse mais uma vez outras construções que nós temos lá em Brasília e identificassem quais são as formas geométricas que estão presentes nessas construções. Depois, sendo bem curioso e bem investigativo, dá uma olhadinha no que você tem aí pertinho de você, na sua casa. Tente observar essas coisas todas que estão aí à sua volta, identificando algumas formas geométricas. Será que nós temos triângulos, retângulos, círculos? O que aparecem nas construções e o que vocês têm aí pertinho de vocês? Então, caprichem, vamos à síntese do nosso desafio. Então, primeira coisa, investigar quais são as capitais que nós temos na região sudeste e depois vocês vão olhar para as imagens que eu mostrei lá de Brasília, investigar outras imagens se vocês quiserem, conseguirem identificar aí nessas imagens as formas geométricas, olhando também para o que você tem aí na sua casa. Combinado? Então tá bom. Para amanhã, a Pro precisa que vocês separem mais uma vez aquele mapa que nós usamos a semana passada para marcar as 3 regiões que nós já tínhamos investigado, tá bom? Que nós vamos completar ele com as informações que nós temos da região Centro-Oeste. Falaremos sobre os aspectos físicos e utilizaremos o nosso mapa. Combinado? Te espero aqui amanhã. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA, como vocês estão? Seguindo com as nossas aulas de ciências sobre energia, hoje falaremos sobre o cálculo do seu consumo. Vamos lá? Cálculo de consumo de energia elétrica. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de ciências. E aí você fala, não, matemática em ciências, não, por favor, por que não? Eu quero trazer com essa aula uma consciência para você do como está o seu gasto de energia. Será que você tem um consumo consciente de energia visando a sustentabilidade? E se tem uma forma boa de conscientizar alguém sobre alguma coisa é mostrando números, mostrando gastos. E vamos caminhar nisso então? Apresentei aqui para você uma série de aparelhos, alguns exemplos de eletrodomésticos do nosso dia a dia e a potência deles. Aí você vê aqui um rádio, uma potência de 1 watt, uma lâmpada, 11 watts, televisores, um LCD de 32 polegadas, 120 watts, uma de 32 polegadas, só que de LED, 100 watts, então já viu que tem aí, a de LED é menos. Um computador, 150 watts, uma furadeira de 400 watts, um chuveiro elétrico de 5.000 watts. Você fala, percebi que os números são muito variados, já me assustei com esse chuveiro aqui, já vi que a de LED é menos, mas o que é esse tal de potência? O que é potência? Potência é a quantidade de energia que esse aparelho ele vai transformar em uma outra coisa. Todos eles não são ligados aí na tomada ou assim, no máximo, às vezes uma bateria. De maneira geral, tomada, vamos colocar assim. Ele não tem que transformar a energia elétrica em outra coisa. A quantidade de energia necessária para ele fazer isso, eu chamo de potência. Então, se eu vejo, por exemplo, que o meu chuveiro elétrico, ele gasta 5.000 watts para transformar a energia elétrica na energia térmica, esquentar aquela água numa temperatura e aumentar a temperatura, agitar as moléculas dessa água numa temperatura que eu queira, você já viu então que fazer isso, eu preciso de uma quantidade de energia muito grande. Por isso, então, a potência dele é 5.000. Assim, tá, legal. Entendi, então, o que é potência.
todo o aparelho, quando você olha em algum ponto dele, embaixo, do lado, tem lá qual é a potência dele, ou até mesmo na embalagem. E aí você já consegue ter uma ideia. Por quê? Quando eu sei a potência, eu consigo saber, será que eu usar esse aparelho por muito tempo, será que eu vou gastar mais energia? Com certeza. E você comparando, se eu tenho ali marcas similares, e eu percebo, por exemplo, que a potência de ela é um pouquinho menor, você fala assim, opa, se a marca é similar, o preço é similar, eu posso ficar com esse que tem a potência menor. Porque se o númerozinho dele é menor, na hora de multiplicar os gastos que eu vou ter, também vai ser menor. Tá, mas eu tenho que te provar isso. E como é que eu te provo? Eu te mostro uma formulazinha, não se arrepie todo, não fique em pânico, uma formulazinha simples para você calcular o quanto que esse seu aparelho consome de energia e quanto que isso vai dar no bolso. A fórmula está aqui, cálculo de consumo por dia. Vamos começar analisando por dia. Você, mas eu não uso todo dia. Vamos fazer por parte, primeiro por dia. Mas eu quero saber o mês inteiro, depois o mês, vamos por dia. Como é que eu faço? O consumo que a gente vai medir vai ser em quilowatts. Aí você deve perguntar, mas o que é esse negócio de watts? Quilowatts é a unidade de medida para essa grandeza da potência. Na potência eu uso em watts, mas para o consumo, a forma que as concessionárias nos cobram, elas cobram em quilowatts. Então não tem problema, eu faço uma pequena conversão para chegar em quilowatts, mas também estou falando da mesma coisa, estou falando de energia. Então, consumo em quilowatts, como que eu calculo? Eu pego a potência do aparelho, eu pego esse 1, esse 11, esse 120 e multiplico pelas horas que eu usei ele. Aí você falou assim, mas eu não usei horas, eu usei só 30 minutos. E não dá para converter 30 minutos em horas? Claro que dá. Mas eu não sei. Mas você vai saber já já. Pode ir pesquisando aí que você vai saber. Você converte. Eu vou trabalhar com horas. Posso botar aqui 20 minutos? Não. Você tem que converter 20 minutos em horas. Tá bom. Converti em horas. E eu divido isso tudo por 1000. Você vai ter o dado daquele consumo por dia. Vamos então? Vamos para o exemplo? Peguei o exemplo aqui. 2 TVs, uma TV de LCD de 32, ela tem uma demanda e a potência dela é de 120 watts e a de LED é de 100. Logo de cara você já sabe, opa, se são a mesma polegada, é melhor ficar com a de 100. Aí você fala assim, mas de 100 é um pouquinho mais cara. Ela é um pouquinho mais cara e você economiza um pouco mais a longo prazo. Afinal, quantos anos você vai ficar usando essa TV? É uma coisa para se pensar. Aí eu peguei lá, então vamos saber. Pego minha TV de LED, vejo aqui qual é a potência, tá lá na embalagem, tá? Significa que a sua TV de LED de 32 da sua casa, a potência dela é 100? Não, isso varia entre as marcas. Então, eu usei, assim, uns números médios, um pouco hipotéticos, tá? Você tem que olhar a da sua casa, a marca dela, tá? Isso vai variar. Então, pego aqui esse 100, minha potência foi 100, e eu multiplico pelas horas que ela fica ligada. Então, você assiste 2 horas de manhã, aí à tarde alguém fica na sua casa, assiste 1 horinha, à noite quando você volta da escola, mais 2 horas. No total, 5 horas de TV por dia. Vamos lá, 100 watts vezes 5, já deu 500. E eu tenho que dividir isso tudo por 1000. Então, 500 dividido por 1000, pode botar aí na calculadora, deu 0,5 kW. Então, você, com essa sua vida aí de 5 horas de TV por dia na sua casa, já está tendo um gasto de 0,5 kW. Você fala assim, 0,5 é pouquinho. 0,5. Isso num dia. E num mês? Um mês tem quantos dias? 30. Então, eu tenho que multiplicar. Então, vou fazer um cálculo de consumo por mês. Eu quero ter um total. A empresa, a concessionária que vem aí a tua conta de luz, ela quer saber do mês, ela não quer saber só do dia. Eu pego então aquela potência que eu já calculei aqui, quanto foi? Foi 0,5, ó, 0,5, boto ele aqui. Quantos dias tem o meu mês? 30. Calculei. Esse 0,5 vezes 30 deu 15. Pode botar aí no celular, 30. Legal. E aí, chego então no meu cálculo final da energia por mês. Porém, e na grana? Quanto que vai dar isso? Eu preciso saber o quanto que a concessionária cobra. Qual é a tarifa? Quanto é que está saindo aí? E isso vai variar bastante.
Porque você pode estar numa cidade em que a tarifa ela é menor e já entra aí uma coisa interessante para você. Você sabe quanto que o pessoal aí, a empresa da sua cidade cobra pela energia dela? Vale a pena dar uma olhada. É comum ter uma variação, por exemplo, se é uma residência, há uma tarifa por quilowatts. Se é a não residência, tem uma tarifa um pouquinho variada. Se for ambiente rural, casa rural, a tarifa cai um pouquinho. E aí você consegue ter uma noção. Porque você pode falar assim, gente, eu morava na cidade tal, usava a mesma coisa e era pouquinho. Me mudei para essa e a mesma coisa está mais caro. Por quê? Porque a tarifa local, o que a empresa da cidade cobra, é diferente. Algumas vão cobrar mais, outras vão cobrar menos. Essa vai ser a jogada. Peguei aqui, então, um exemplo aí mediano da minha cidade, Rio de Janeiro. Uma média ali dos valores mais cobrados, R$1,20. R$1,20. Aí você olha na sua cidade e fala, e aqui na minha cidade cobra 80 centavos. Claro que a sua vai vir mais barata, correto? E aí você pega, tipo assim, eu me mudei, minha tia está lá na Europa e a conta dela é muito cara. Pode ser que essa tarifa seja alta, que a quantidade de impostos ali, quem vai definir essas tarifas? Aí vão ser da parte deles, o custo, toda uma questão de tributos do local. Eu peguei lá, ok, eu já sei que o meu consumo foi de 15 kW por mês. Pego o valor da minha tarifa, da minha cidade aí uma média, no momento aí R$1,20. Faço a multiplicação. Esses 15 vezes esse R$1,20, quanto que deu em grana? R$18. Então, só a minha TV ligada o mês inteiro, 5 horas aí, R$18. Fora todo o resto, correto? Então, vai somando a geladeira, vai somando o chuveiro, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, vai chegar naquela coisa linda. Então, agora você já sabe que só você aí assistindo televisão, já é 18. Já é uma boa ideia para cobrar da tua mesada aí, ó. R$18 de mesada só da TV que você assiste. Viu como dá para calcular? Quando eu te mostro isso, você fica mais consciente, você fica mais ligado. E se eu reduzir 1 hora? Vai impactar? Vai impactar. O impacto foi pouco. Ok. Ou pode ser um impacto muito. E aí você olha aqui e fala, gente, esse chuveiro, Jesus, 5.000 watts é muita coisa. Mas você vai usar o chuveiro, 5.000 watts, 5 horas por dia? Claro que não. Então, assim, o tempo desse banho vai variar. Então, esse banho no inverno, que você precisa de uma água muito quente, vai aumentar a minha conta? Vai aumentar, porque pode ser que você use por mais tempo ou que você use realmente ali, ó, naquele calor máximo, sabe? Aquele ponto bem extremo do chuveiro para esquentar bem. Se eu tenho que transformar mais em mais calor, eu consumo mais. E pode ser que no verão você use só no geladinho. Eu não vou usar a demanda da transformação em energia térmica, que é o que consome. Viu que jogada? Então já fica a dica. Os aparelhos que demandam transformação de energia elétrica em térmica, calor, vão consumir mais. Se você tem algum aparelho que estava bom e tal, e de repente, tipo um celular, ele está esquentando muito, ele vai consumir mais energia, vai gastar mais dessa bateria. E com esses cálculos simples, você consegue saber exatamente qual é o custo das coisas na sua casa. Vamos fazer o teste? Pega aí alguns aparelhos, vê a potência, testa na sua casa, vê quanto dá. Talvez você descubra que alguns aparelhos você tem que mudar radicalmente a forma de usá-los, porque são eles que são os vilões da sua conta de luz. Ficou tranquilo esse cálculo? Fórmula fácil para o consumo do dia, fórmula fácil para o consumo do mês, pesquiso a minha tarifa local da minha concessionária da minha empresa, tenho então o resultado em reais. Tranquilo? Ficamos por aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ou boa tarde. Boa tarde. Ou então, boa noite. Boa noite. Bom, depende da hora que você está me assistindo, não é? Puxa,
Como é bom te ver aqui novamente no programa Libras em Casa. Hoje nós vamos continuar a estudar sobre as regiões do Brasil. E a região de hoje é a Centro-Oeste. 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 Já de início, eu quero te contar uma lenda. Isso, uma lenda. E essa lenda faz parte do folclore brasileiro. Essa lenda é bem conhecida e famosa nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste. O título dela é A Onça Maneta. A Onça Maneta. Mas é importante esclarecer que a lenda, ela não é real. Ela é só uma história que foi sendo contada por povos e foi sendo contada e passada de geração em geração. Mas ela não é de verdade, ok? Então acompanhe comigo. Deixa eu ver. Uau! Que floresta linda! Que fome! Ora, onde foi parar essa onça? Já procurei pra tudo quanto é lado e nada de encontrá-la. Sai lá aí. Não vem pra cima de mim, senão eu... Ai, minha pata. Machucou. Ai. Ora, fugiu. Ixi, esperta. Não tem problema. Eu vou atrás de outro. Sou brava, sou nervosa. Fico à procura de pessoas, animais, qualquer um deles. Se eu achar, eu ataco. E ninguém vai me pegar. Ninguém vai me pegar. E aí, viu? Acompanhou tudo? Gostou? Não gostou? Gostou mais ou menos. Bom, essa história, essa lenda, ela nos mostra uma onça brava, nervosa. Mas por que tudo isso? Pensa, por que essa onça ficou brava, nervosa? Lembra que no começo ela vivia tranquila,
Comia, passeava, vivia tranquilamente. Por quê? A floresta é o seu habitat natural e lá ela vivia naturalmente, bem tranquila. Depois, com a chegada do caçador, ele veio, atirou nela, atirou na pata, daí ela começou a ficar nervosa, brava, enfrentava, atacava. Alguns de vocês vão pensar assim, nossa, que onça brava! Mas não é assim. Antes de tudo, ela vivia tranquilamente. Depois da chegada do caçador que ela ficou nervosa daquele jeito. Porque foi uma forma de ela se defender. Compara, por exemplo, imagina você na sua casa. Imagina que uma pessoa que você não conhece invade a sua casa. Mexe, pega coisas. Combina? Você vai gostar? Você vai abrir o sorrisão? Não, da mesma forma aconteceu com a onça. E ela é má? A gente pode falar que ela é má? Não, ela não é má. É uma forma natural dela se defender. Por isso, nós precisamos refletir de que nós precisamos cuidar da natureza, dos animais. Às vezes você pensa assim, cuidar dos animais? Eu? Como eu posso fazer isso? Bom, quem tem aí cachorro, gato, você tem? Então, você pode cuidar deles, dando sempre comida, água, dando banho. Isso é uma forma de cuidar. Então, nós precisamos continuar e nos esforçar a cuidar das pessoas, a cuidar dos animais e a cuidar de todo o nosso planeta, ok? Bem, a região centro-oeste do país tem mais de 16 milhões de habitantes. Além disso, essa região é composta e está dividida em 3 estados, mais o Distrito Federal. Os 3 estados são Goiás, 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 Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Estes são os 3 estados, além do Distrito Federal. Então, além dos 3 estados, temos o Distrito Federal, que se localiza aonde? O Distrito Federal, primeiramente dizendo, não é um estado. Está aonde? Está localizado no estado de Goiás. Isso mesmo, no estado de Goiás é onde se encontra o Distrito Federal. Essa região bem pequena no mapa. O Distrito Federal está organizado por regiões administrativas e também é onde se localiza Brasília. Conhece Brasília? Brasília. A capital do Brasil. Bom, eu, você e nós todos moramos no Brasil, que é um país. Olha o sinal de país. País. Brasil, que tem como capital Brasília. 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 O programa chegou ao fim, acabou. Mas não se esqueça de frequentemente lavar as mãos com água e sabão. Frequentemente, toda hora, olha só. Ok? Combinado? Então,
Aquele abraço forte. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau! E é isso aí, turminha. Esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã eu espero vocês às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Eu espero vocês, hein? Até amanhã. Tchau, tchau.